Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós temos 4 temas para trazer e tratar aqui com vocês. O primeiro deles mostra que a loucura da autodestruição ocidental continua e vai num ritmo acelerado. Mais uma vez, o governo norte-americano, o atual governo norte-americano, tomando medidas que aparentemente seriam insanas se não fossem algo que muitos de nós suspeitam, que seria algo realmente para implodir o próprio poder ocidental. Segundo aqui o site Breitbart, a agenda de energia verde de Biden estaria para tornar os militares dos Estados Unidos dependentes da China, o que seria uma loucura total, algo bem congruente com muitas das coisas que já estão sendo feitas. Por quê? Porque a maioria dos produtos, peças e muita da tecnologia que sustenta a tal da energia verde, tanto através de placas fotovoltaicas ou as placas, ou melhor, as hélices e usinas eólicas, as peças disso tudo são fabricadas na China. E aí você imagine um país dependente de um outro país com o qual supostamente entraria em guerra. E aí a gente vê o país, por um lado, confrontando a China, os Estados Unidos confrontando numa guerra comercial, e por outro lado, se tornando cada vez mais dependente deles, naquilo que eles insistem em empurrar goela abaixo dos povos ocidentais, que é a Agenda Verde. E aí eles colocaram aqui nessa matéria algo ainda mais interessante, que é a possibilidade de depender militarmente do país com o qual se está guerreando. É uma loucura totalmente insana e inexplicável, Então eles disseram aqui, Sadler disse que as forças militares dos Estados Unidos no futuro próximo empregarão navios, aviões e veículos de combate dependentes de combustíveis fósseis. Por exemplo, ele disse que os militares dos Estados Unidos ainda dependem fortemente de transportadores comerciais, que dependem de combustíveis convencionais para mais de 90% de suas necessidades energéticas para transportar pessoal e peças de preparação ou de reparação crítica. Então você imagine um navio dependendo aí de energia elétrica, energia solar, é tudo um absurdo, pessoal. Eu não sei aonde que eles vão parar com essa loucura deles. Mas só para abrir o vídeo, vamos adiante aqui que tem outras situações. Olha só, acordem, republicanos, a escuridão está surgindo. Ficou cada vez mais claro que Biden não será o candidato democrata para presidente. O Partido Republicano precisa ajustar sua estratégia agora para se preparar para uma corrida contra um candidato diferente. Não tem lógica mesmo que o Biden, na situação mental em que ele está, vá para um debate com Donald Trump. Eu não sei se existe, provavelmente não existe uma lei de proteção ao idoso, um estatuto do idoso nos Estados Unidos, porque o que eles estão fazendo com o Biden lá, utilizando ele como um boneco, isso não se faz, Isso é uma coisa aí que deveria, inclusive, ser punida. Mas, enfim, isso é uma outra situação. O fato é que, muito provavelmente, e a matéria aqui diz a mesma coisa, aquilo que a gente já vem dizendo há um bom tempo, que ele vai ser substituído para poder ter alguém que seja páreo para, no mínimo, um debate com Donald Trump, Então, o Partido Republicano e Trump devem se ajustar. Quem será o candidato dos democratas, Os republicanos têm apontado com alegria há muitos meses para as debilidades cada vez mais óbvias de Biden. Ele tropeça, ele cai ao subir as escadas no Air Force Number One, ele vagueia como se tivesse um sonho, ele arrasta as palavras, ele murmura, sussurra, ele fala coisas que não fazem sentido nenhum. E ele tem, como isso pode ser dito delicadamente, acidentes de encanamento. Essa tradução aqui não ficou certa. Ele está frágil. Enfim, vocês estão vendo, todo mundo está acompanhando. O mundo inteiro está vendo esse espetáculo deprimente aí, que eles insistem. Sabe o que eu me lembro? Quando eu vejo o Biden nessa situação, eu me lembro do cavalo incitatus, o cavalo romano, que o imperador disse que ele elegeria quem ele quisesse para o Senado. E aí ele colocou o cavalo dele para concorrer e o povo votou no cavalo dele. E é mais ou menos a situação de muitos países. As pessoas votam em um jumento, votam intelectualmente falando. Não estou falando do Biden. O Biden sempre foi uma pessoa muito inteligente, mas certos países aí colocam jumentos
no poder, né, que vão destruindo a própria economia do país e aí depois reclamam, né, que o povo está rechaçando. Mas, enfim, chegam a colocar no poder alguém que tem, obviamente, problemas já avançados por conta da idade, simplesmente porque não querem que alguém que não seja compatível com a sua ideologia chegue ao poder. E aí, obviamente, o país vai afundando. Então, a história não será gentil com os republicanos, eles dizem aqui, que ignorarem os sinais de alerta dolorosamente óbvios do colapso iminente de Biden em uma inegável incompetência para a candidatura. Enfim, eles estão dizendo que haverá alguém como candidato, eles perguntam, mas quem será? Aí eles dizem que será um democrata genérico, provavelmente que pode derrotar Trump, Gretchen Whitmer, a governadora democrata de Michigan, tem algo mais genérico do que isso. Enfim, eles vão colocando alguns nomes. Eu até cogito se eles não colocariam a Adams Stacey, né, que é uma das convidadas aí desse fórum de Bilderberg de 2024, embora ela tenha sido derrotada 2 vezes a candidata a governadora, mas ela é bem o estilo democrata genérico. Enfim, vamos ver quem vai substituir o Biden aí, porque muito provavelmente ele não vai concorrer. Se ele for concorrer, eu vou fazer questão de assistir todos os debates, porque com certeza vai ser algo muito interessante de se ver. Agora vamos adiante aqui. Fundação Ford envia milhões para organizações que celebraram os ataques de 7 de outubro. Fundação Ford aí que é famosa, né? Em muitos dos estudos que nós, e principalmente aqueles que são ainda mais aprofundados no acompanhar dessa instituição, temos visto. Então, não é surpresa que o presidente da Fundação Ford, segundo aqui o site freebiocom.com, disse que teria então emitido uma declaração em nome de Darren Walker, né, que foi elogiado por Lawrence Power Jobs como um otimista, um realista, um profeta que fala a verdade aos demônios mais preocupantes do nosso mundo, olha as palavras, que anunciou que a Fundação Ford financiaria esforços imediatos de ajuda humanitária em Gaza e no Oriente Médio. Então, administrados por nossos colegas no Escritório Regional do Oriente Médio e Norte da África, disse Walker, os recursos irão para parceiros na região para fornecer suporte vital e outras necessidades essenciais aos civis palestinos afetados em Gaza. Não é surpresa nenhuma, quem conhece a instituição Ford sabe muito bem por trás de quanta coisa ela está, e quem não conhece, eu sugiro que faça um estudo aí aprofundado, porque vai descobrir coisas interessantíssimas. Agora, para finalizar isso aqui eu achei muito interessante. Louisiana ordena que todas as salas de aula exibam os 10 mandamentos. Isso aqui causou, pessoal, um furor nos Estados Unidos. Tem muita gente comentando isso aqui, quando ele carrega o vídeo, porque teve uma menina até que desmaiou na hora da assinatura aqui dessa lei, né? O governador aqui anunciando, uma dessas meninas aqui acabou desmaiando, isso chamou mais atenção, bem na hora aqui, essa menininha aqui. Isso acontecia muito com a gente quando nós éramos crianças, que nós íamos marchar no 7 de setembro, e aí a criançada tinha que acordar para a chamada alvorada, né? Principalmente quem tocava na fanfarra, eu toquei na fanfarra, e às vezes a gente, ansioso para ir para a marcha ou para tocar na fanfarra, não lembrava nem de tomar café, comer alguma coisa, ia sem comer, aí faltava energia, caía mesmo, né? Mas enfim, o que tem de interessante aqui? Todas as salas de aula de escolas públicas na Louisiana foram obrigadas a exibir um cartaz com os 10 mandamentos, uma medida que grupos de defesa das liberdades civis dizem que irão desafiar. A medida apoiada pelos republicanos é a primeira do gênero nos Estados Unidos e rege todas as salas de aula até o nível universitário. O governador Jeff Landry assinou na quarta-feira essa obrigação. Os cristãos veem os 10 mandamentos como regras fundamentais de Deus sobre como viver. Olha, o ser humano criou tantas leis aqui no Brasil, quem é advogado, promotor, juiz, delegado, enfim, um jurista qualquer aí sabe que não é nem possível mensurar a quantidade de leis que existem no Brasil, quem dirá as conhecer.
né, saber o teor delas. É impossível saber as leis brasileiras devido à alta quantidade que existe. Se as pessoas quisessem resumir, jogar tudo no lixo, todas essas leis aí, jogar na lata do lixo, e se concentrar em dizer que as leis do país agora seriam baseadas nos 10 mandamentos, primeiro, se resumiria muito do arcabouço jurídico do Brasil, né? E, em segundo lugar, com certeza, se essas leis fossem aplicadas, diminuiria a criminalidade em 90%. E se quiserem resumir ainda mais os 10 mandamentos e todas as outras leis atreladas a eles, basta aplicar 2 leis muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se fosse aplicada só essas leis, o país, o mundo todo seria realmente um paraíso novamente. Mas, né, como o mundo é composto, e composto de pessoas boas e pessoas más, na verdade, essa é a grande divisão, é o joio e o trigo, né? Com certeza haverá aqueles que vão se opor fortemente a isso, porque eles odeiam tudo que é bom, né? Essa Louisiana aí mostra por que os Estados Unidos ainda é a nação mais poderosa da Terra, apesar de pessoas, né, como o Biden e outros mais aí que nitidamente, pelo menos na minha opinião, empurram esse tipo de agenda aqui para que esse tipo de coisa aqui não aconteça mais dentro daquele país. Enfim, vamos acompanhar aí, vamos ver como é que vai ser a reação, né, da laia que vai se opor às crianças terem o conhecimento dos 10 mandamentos dentro da sala de aula. Vamos ver o que vem disso. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.